Eles querem que você acredite que vivemos em uma democracia sólida, que suas instituições foram cuidadosamente projetadas para proteger sua voz, seu voto, sua liberdade. Mas e se eu te dissesse que essas mesmas instituições foram deliberadamente construídas com portas dos fundos? Passagens secretas que apenas alguns conhecem? 1988. O Brasil celebrava sua redemocratização. Constituição cidadã, eles diziam, voto direto, eleições livres, o povo finalmente no comando. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Mas aqui está o que não te contaram. Foi exatamente nesse momento, durante essa suposta vitória da democracia, que as organizações criminosas mais poderosas do país começaram sua verdadeira ascensão ao poder. Coincidência? Ou parte de um plano muito mais elaborado? Esta é a história não contada de como a arquitetura da nossa democracia não foi apenas infiltrada, ela foi projetada para ser vulnerável. Vamos falar sobre quem realmente manda neste país. Não são os políticos que você vê na TV, não são os partidos que fazem barulho nas redes sociais. Os verdadeiros donos do poder operam nas sombras e suas organizações têm nomes que você conhece. Primeiro comando da capital, Comando Vermelho. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. Esses grupos há muito tempo deixaram de ser simples organizações criminosas. Estudos classificam o PCC e o CV como estruturas que tendem ao modelo mafioso. Sabe o que isso significa? Eles pensam estrategicamente. Eles planejam politicamente. Eles agem como estados dentro do estado. Enquanto você debate direita versus esquerda, eles já mapearam todo o território nacional. Seu objetivo não é apenas controlar as ruas, é controlar quem faz as leis que governam essas ruas. É controlar quem julga, quem prende, quem liberta. E como eles fazem isso? Através de uma estratégia multidimensional que atacaria qualquer manual de ciência política. Financiamento irregular de campanhas. Dinheiro que aparece sem origem explicada. Influência direta na escolha do eleitorado. Não persuasão, controle, impedimento físico de campanhas opositoras, democracia seletiva e infiltração em cargos eletivos e funções públicas. 2017. TSE identifica influência em 19 zonas eleitorais de 7 cidades no Rio de Janeiro. 1.100.000 eleitores. E sob influência. 2018. Comando Vermelho decide quem pode fazer campanha no Ceará. O pedágio eleitoral? Você sabia que existia isso? Salta de 30, 50 mil reais em 2012 para 200 mil em 2018. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que foi tão fácil? Por que um sistema supostamente democrático se tornou tão acessível para esse tipo de influência? A resposta está na própria origem da nossa democracia. 1988. Assembleia Constituinte. O momento em que o Brasil decidiu como seria governado pelos próximos para sempre. Mas quem realmente controlava essa Assembleia? Eles falam muito sobre o Centrão hoje, como se fosse algo novo, mas o Centrão nasceu ali, em 1987-88. E desde o primeiro dia, sua especialidade era uma só: negociar posições e recursos. Comprar votos, vender influência, documentos históricos, que curiosamente não aparecem nos livros de história, revelam a extensão dessa corrupção fundacional. A própria Constituição Cidadã nasceu contaminada por uma cultura de negociação escusa. Como se o DNA da nossa democracia tivesse sido programado desde o início para ser flexível. E qual foi o resultado? Um sistema multipartidário extremamente fragmentado. Eles venderam isso como pluralidade democrática. Mas fragmentação extrema não gera democracia,
gera caos controlado. Pense comigo, quando você tem dezenas de partidos pequenos, sem ideologia sólida, existindo apenas para negociar apoio, o que você criou? Você criou partidos de aluguel, legendas à venda para o melhor lance. E quando o presidente precisa formar coalizões com esses partidos para conseguir governar, você criou um sistema de leilão permanente, cargos estratégicos, recursos públicos, posições de poder, tudo negociável, tudo tem preço. Agora me diga, esse sistema foi projetado por ingenuidade ou por design? Porque para organizações criminosas com visão estratégica, esse arranjo é perfeito. É um shopping center do poder público, cada vitrine oferecendo uma oportunidade diferente. A necessidade constante de recursos para campanhas? Porta de entrada para dinheiro sujo. A busca desesperada por aliados políticos? Oportunidade para infiltrar pessoas-chave em posições sensíveis. Dezenas de partidos pequenos e famintos por recursos? Um supermercado de políticos disponíveis para negociação? E o mais genial, eles chamaram isso de presidencialismo de coalizão. Deram um nome técnico, acadêmico, fizeram parecer inevitável, natural, mas e se não fosse? Claro que eles não poderiam deixar o sistema completamente desprotegido. Isso seria óbvio demais. Então, criaram ferramentas de controle. AIRC, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. AIJE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Nomes impressionantes, siglas que soam sérias. Mas aqui está o truque, elas foram projetadas para falhar. Vamos destrinchar essa engenharia do fracasso. A AIRC deveria impedir candidatos ligados ao crime de se registrarem, mas, convenientemente, o entendimento jurídico majoritário diz que abuso de poder econômico ou político não pode ser usado como base para barrar uma candidatura, a menos que já tenha sido provado em outra ação. Que ação? A AIJE. E quando a AIJE pode ser usada? Apenas depois que o processo eleitoral já começou, com as convenções partidárias. Mas aqui está o verdadeiro golpe de mestre. A maioria das ações criminosas para garantir influência eleitoral acontece antes do processo eleitoral formal. A escolha do candidato, o pedágio territorial, a coação, tudo na pré-campanha. Então você tem um sistema onde os crimes acontecem antes do prazo legal para investigar. A investigação só pode começar depois que é tarde demais para impedir. E mesmo quando conseguem provar alguma coisa, o candidato já foi eleito. O resultado? A famosa disputa de 3 turnos. Primeiro turno nas urnas, segundo turno nas urnas, terceiro turno, anos depois, na Justiça Eleitoral. E adivinha o que acontece se anulam os votos? Muitas vezes, a cadeira fica com o partido. O mesmo partido que abrigou o candidato criminoso. Você realmente acredita que essa série de coincidências legais é acidental? Que juristas brilhantes criaram um sistema de controle que sistematicamente falha no momento crucial? Como um analista colocou, essas restrições incentivam todo o tipo de fraude que denigre e desequilibra as eleições. Incentivam, não permitem por descuido. Incentivam. Mas talvez você ainda duvide. Talvez pense que estou exagerando. Então deixe-me te contar sobre abril de 2024, o momento em que a máscara caiu completamente. O Congresso aprova a Lei Sargento PM Dias, uma lei para restringir saídas temporárias de presos. Parece razoável, certo? Mas aí, algo estranho acontece. O presidente da República veta parcialmente a lei. Oficialmente, inconstitucionalidade, dignidade humana, proteção da família, palavras bonitas, justificativas técnicas. Mas os bastidores políticos contaram uma história diferente. A verdadeira preocupação dentro do Palácio do Planalto não era jurídica, era prática, era medo. Medo de que a aprovação da lei gerasse revoltas generalizadas nos presídios brasileiros. Medo de rebeliões,
Medo da reação das organizações criminosas que dominam o sistema penitenciário. Pense no que isso significa. O mais alto escalão do Executivo Federal tomando decisões não baseadas na lei ou na Constituição, mas no receio de uma reação violenta de organizações criminosas. Eles têm o poder de pautar decisões presidenciais, não pela força do argumento legal, pela ameaça implícita de caos. Curiosamente, quem mostrou mais resistência? O Congresso Nacional. Eles derrubaram o veto presidencial. Uma lição interessante sobre onde realmente reside a força democrática neste país, ou sobre quais instituições ainda não foram completamente cooptadas. Isso nos leva à pergunta central: se organizações criminosas conseguem influenciar decisões presidenciais através de ameaça implícita, o que mais elas conseguem? Você poderia dizer: ah, mas isso só acontece no Brasil, ou somos um caso único. Não somos. Colômbia, México, países onde instituições democráticas foram colocadas sob tensão por grupos criminosos. Plata ou plomo, prata ou chumbo, suborno ou bala. Uma escolha muito simples para políticos locais. E aqui está o paradoxo mais perturbador de todos. As organizações criminosas não destroem a democracia. Elas a exploram. Elas se aproveitam exatamente das liberdades que a democracia oferece: liberdade de organização política, participação eleitoral, proteções legais, para se fortalecer. Elas usam a democracia contra ela mesma. Estudos acadêmicos de Beasley, Pearson, Sturm, Accardo, DeFeo, De Luca demonstram que competição política saudável é crucial para a democracia e gera melhores resultados econômicos. A ameaça da oposição disciplina políticos. Mas e quando essa competição é distorcida? Quando candidatos opositores são impedidos de fazer campanha em certas áreas? Quando o financiamento vem de fontes criminosas? Quando votos são controlados através de coação? Você não tem mais competição política. Você tem teatro político. E organizações criminosas brasileiras, classificadas como tendendo ao modelo mafioso, têm exatamente essa capacidade estratégica: transformar democracia em teatro, mantendo a aparência de legitimidade enquanto controlam os bastidores. Então chegamos ao final desta investigação com uma conclusão perturbadora. Não estamos falando sobre falhas acidentais no sistema. Não estamos falando sobre vulnerabilidades que surgiram por descuido. Estamos falando sobre uma arquitetura deliberadamente porosa. Um sistema que parece ter sido projetado para ser explorado. O financiamento ilícito, o controle de votos, o domínio territorial, tudo isso cria vínculos perigosos entre organizações criminosas e eleitos. Corrói a legitimidade, subverte a soberania popular. Mas as soluções continuam sendo insuficientes, dependentes de uma AIJE tardia, limitadas por dificuldades em provar ligação direta, enfraquecidas por uma fiscalização de financiamento que pode ser facilmente contornada. Analistas sugerem fortalecer mecanismos de controle no registro de candidaturas, aprimorar inteligência para antecipar movimentações criminosas, revisar prazos e procedimentos, olhar para a própria fragmentação partidária. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. E se essa vulnerabilidade não for um bug do sistema, mas uma feature? Olhe para a complexidade do nosso sistema, as lições da nossa história, a persistência da influência criminosa. E me responda: somos capazes de reformar fundações que podem ter sido deliberadamente corroídas desde o início? Podemos garantir que o voto, a base da nossa soberania popular, não seja manipulado por forças que operam nas sombras há décadas? Ou as brechas já se tornaram abismos? E nosso castelo democrático não passa de uma fachada, com os verdadeiros donos do poder operando pelos corredores ocultos que eles mesmos ajudaram a construir? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina.
e mais assustadora do que você gostaria de admitir.